Globo finalmente se rendeu ao governo Lula com um editorial elogiando muito o Bolsa Família, o principal instrumento que nós temos para a redução da desigualdade social. O Globo também criticou as distorções promovidas pelo Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro e as correções que têm sido feitas por Lula. Mas Lula não está mais somente satisfeito com o Bolsa Família. Ele quer fazer mudanças na estrutura da economia para promover uma redução mais perpétua da desigualdade social e redistribuição de renda. E foi por isso que Lula deu um forte puxão de orelha no PT, no seu próprio partido, fazendo uma autocrítica importante, dizendo que é necessário, sim, alianças com outros partidos. Na minha opinião, Lula atingiu o ápice da sua performance política. Na sua opinião, você concorda comigo que esse é o auge político do Lula? O que você achou dessa crítica que ele fez ao PT? E do discurso da Globo? Deixe o seu like se você curtiu e se inscreva no canal. O texto do jornal O Globo em editorial do sábado, dia 9 de dezembro, foi muito simbólico. É um texto que o Globo praticamente se rende ao governo Lula, principalmente ao programa do Bolsa Família. O Bolsa Família, na visão do jornal o Globo, é o principal instrumento de redução da desigualdade social, de tirar as pessoas da extrema pobreza e melhorar um pouco a distribuição de renda. Mas no jornal o Globo também nós temos ali inúmeros desafios que precisam ser contemplados pelo governo Lula e que Lula já está fazendo, corrigindo distorções que foram promovidas pelo governo Bolsonaro durante o Auxílio Brasil, no qual o Bolsonaro acabou usando o Bolsa Família para tentar comprar votos, o que não aconteceu. Bolsonaro acreditava que o Bolsa Família era um instrumento que as esquerdas usavam para ganhar eleições, porque bastaria dar dinheiro para a população que a população votaria nele, o que não aconteceu. De fato, a população é muito mais politizada, principalmente a população de baixa renda, do que Bolsonaro acreditava. E Lula tem promovido essas modificações para tornar o Bolsa Família um programa melhor. Mas o que é mais importante nós entendermos é que Lula não está somente preocupado com o Bolsa Família. Ele não quer ficar dependendo de programas assistenciais para que a população brasileira possa ter uma redução da desigualdade social. Esse é o grande objetivo do governo Lula, combater a desigualdade social. Mas parece que internamente no PT, algumas pessoas ainda não entenderam. E Lula, que já está dando demonstrações desde o início do ano, com as suas modificações, composições e negociações políticas, precisou dar uma puxada de orelha no Partido dos Trabalhadores em evento que aconteceu na última sexta. Lula falou o seguinte: nós temos que melhorar a economia. E nós vamos conseguir melhorar a economia com investimentos privados. Só que se não vier o investimento privado, nós temos que fazer um investimento público. Nós temos que usar o Estado, nós temos que usar os investimentos do Estado para incentivar a iniciativa privada. Porque assim nós conseguimos gerar emprego e nós conseguimos fazer mudanças na estrutura da economia, fazendo com que a população não seja mais tão dependente de políticas assistenciais, como no caso o Bolsa Família. Ele reforçou isso, falando da importância do investimento e da importância da economia. E por que ele fez essa puxada de orelha ou essa reafirmação de posição? Porque o PT está insatisfeito com algumas alianças que o governo Lula está fazendo. Uma ala dentro do partido fez um memorando dizendo que está insatisfeita com o amplo espaço que o Centrão possui no governo. O Centrão é um grupo fisiológico que não possui pauta, não possui bandeiras, que gosta apenas de sugar recursos do governo e até mesmo corromper algumas pautas, como a pauta econômica. O Centrão que ganhou o poder com as emendas impositivas nos últimos anos. E são com essas pessoas que Lula está fazendo a sua política. Essa foi a crítica do PT. Só que Lula sabe disso, mas Lula também sabe que sem o Centrão não vai ser possível promover essas mudanças estruturais que nós estamos fazendo. Sem o Centrão, Fernando Haddad não teria conseguido fazer a reforma tributária. Sem o Centrão no Senado, o Fernando Haddad também não teria conseguido aprovar a taxação dos fundos offshore. Se o Centrão quer cargos, vamos dar os cargos. Se eles forem nos dar os votos, vamos dar os cargos, vamos distribuir as emendas, porque o nosso grande objetivo é reduzir a desigualdade social. É conseguir ter uma progressividade tributária para que ricos paguem mais, para que pobres paguem menos, porque se o pobre pagar menos imposto, ele vai fazer o quê? Consumir mais. E o aumento do consumo fará com que a população possa ter mais empregos. Esse é o objetivo do Lula. E o Lula sabe que os desafios são muito grandes, porque olha só o que aconteceu.
Ao longo de um ano inteiro, Lula se esforçou, suou, teve uma dificuldade imensa para reduzir o valor da taxa Selic. Roberto Campos Neto, que agora está tentando se cacifar para ser presidente da República em 2026. A Selic baixou, depois de muito esforço, muita negociação. Mas houve uma redução insuficiente. E com essa redução, com esse valor hoje atual da Selic, como que a indústria, que é o grande pilar do crescimento econômico brasileiro, elaborado por Lula, por Haddad, por Alckmin e por Simone, pode acontecer. Não dá, os investimentos são altos. E também com a Selic alta, a população não consegue pegar dinheiro emprestado para aumentar o seu consumo. O consumo aumentou, mas poderia estar ainda maior. Então Lula precisa fazer esse governo amplo. Precisa contemplar as diversas frentes, porque essa foi uma promessa de campanha. Ele já sabia que seria difícil, por isso que na campanha Lula falou: nós vamos reconstruir o Brasil e esse não vai ser um governo do PT, mas vai ser um governo amplo. Por isso que ele trouxe Simone Tebet, por isso que ele trouxe o Geraldo Alckmin, porque esse é um governo amplo. Muitos comentaristas políticos reclamaram inicialmente, falando que Lula não estaria privilegiando os demais partidos, que a Frente Ampla havia morrido. Uma ova! Esse governo Lula é um governo da Frente Ampla e essas alianças precisam ser feitas. Lula falou isso para o PT. Falou o seguinte: ora, se nós temos um candidato ou um partido mais bem cotado, nós temos que nos unir a eles. Nós precisamos fazer essa aliança. Olha o que eu fiz com o Alckmin. Isso foi importante e nós temos que fazer. Isso é a única forma que nós temos de fazer política hoje. O PT está muito incomodado com o caso emblemático de Minas Gerais. Porque Minas tem uma dívida bilionária. O que Lula fez? Lula trouxe o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Lula trouxe o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ambos do PSD, e destruiu completamente o Romeu Zema. Nós estamos fazendo essa cobertura aqui no YouTube. Devemos ser o único canal que está fazendo essa cobertura. Mas é um assunto muito importante, porque mostra toda a habilidade política. Lula poderia ter privilegiado e prestigiado Rogério Correia ou outros parlamentares petistas de Minas Gerais, mas ele não fez, porque ele está mostrando que o governo dele é um governo de frente ampla. Lula atingiu, pessoal, o auge da sua forma política aos 80 anos. O homem está simplesmente voando. Ele está bem mais velho do que estava em Lula 1 ou do que esteve em Lula 2. Mas Lula faz política hoje como ele nunca fez. E ele já era habilidoso, para vocês terem a noção do patamar político que Lula chegou. Lula tem mostrado, esse não é o governo do PT. No seu ocaso, no encerramento da sua trajetória política, Lula quer mostrar que ele foi um presidente de todos. Por isso que ele não faz um governo petista. Ele faz um governo de frente ampla, um governo de reconstrução, tocando em pautas sérias, tocando em assuntos sérios, fazendo correções que precisam ser feitas. Esse é o objetivo do Lula. Ele não quer ser visto como um presidente de um partido. Ele quer ser visto como um presidente do Brasil. E, sinceramente, ele tem conseguido atingir esse objetivo. Principalmente com esse governo de frente ampla. É muito difícil hoje, de fato, você associar o Lula ao PT. O PT é o partido do Lula. Mas Lula hoje ele transcendeu isso. Já tinha transcendido, porque ele era maior que o PT, mas agora ele está... É como se ele fosse um presidente sem partido. Porque você vê o Lula hoje com o Haddad, tudo bem que é do PT, mas com o Alckmin, que é do PSD, com o PSB, com a Simone, que é do MDB, com o Pacheco, com o Arthur Lira, ele é um presidente de todos. E ele faz essa autocrítica ao PT porque ele tem condições de fazer isso. Ele falou, nós perdemos a comunicação. Se nós somos tão bons, por que a gente só elegeu 70 deputados? Por que não elegemos mais deputados? Por que a classe média brasileira, aqueles que ganham mais de 2 salários mínimos, não votam na gente? Por que o empresário não vota na gente? Por que o metalúrgico que está ganhando 8 mil reais lá em São Bernardo já não vota mais em nós? Nós precisamos melhorar a comunicação. E de fato, o PT não tem mais o discurso alinhado com a nova classe trabalhadora, trabalhadores plataformizados. Essa é uma dificuldade que o PT precisará corrigir, ou vai continuar perdendo a classe trabalhadora que não se acha mais trabalhador. O cara que hoje é PJ, ele se vê como empresário dele mesmo, mas ele continua sendo um trabalhador, explorado sim pelo capitalismo. O PT perdeu essa comunicação e Lula está tentando recuperar. Uma autocrítica muito importante que Lula fez ao partido no momento de auge da habilidade política do atual presidente.